Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar tratando de um tema bem interessante chamado velocidade de corte constante, que está aplicado à parte de fabricação mecânica, né, mais especificamente a área de usinagem, né. Ele é um termo muito comum utilizado na área de CNC, né, CNC significa comando numérico computadorizado. A gente vai estar fazendo videoaulas sobre essa área em breve. E inicialmente a gente vai tratar sobre esse tema, né? Que por mais que ele esteja mais ligado à área de CNC, ele é usual também de outras áreas da fabricação mecânica, né? A parte de usinagem, né? O que acontece? Em videoaulas passadas a gente falou sobre cálculo de RPM, a gente falou sobre o que é a velocidade de corte, né? Que está ligado à questão da condição da velocidade do giro, né? Do contato periférico da peça em relação à ferramenta, né? E o quanto é que tem de velocidade, né? Em relação desse giro em contato com a ferramenta. Então tudo isso está ligado a parâmetros de corte, né? Voltados à usinagem, né? Ou seja, um processo de fabricação por meio de remoção de cavaco. Em outras aulas também que a gente vem tratando da parte de desenho, a gente já falou sobre condições específicas de rugosidade, né? E uma coisa que a gente falou na aula sobre RPM é justamente que, nesse caso aqui eu vou falar especificamente sobre torneamento, mas vale para outros conceitos também, outros segmentos da área de usinagem também. Bom, supondo que você tenha uma peça a ser fabricada aí com vários diâmetros, né? Supondo uma peça vista na lateral, né? Então, quando você for executar esse processo, bom, então supondo que você tenha vários diâmetros da peça, e levando que tem que ser realizada a usinagem, né, dessa peça, né, com vários diâmetros, o que é que acontece? Quando a ferramenta de corte ela vai estar entrando em contato com essa peça, né, que supondo aqui uma ferramenta de corte, quando ela vai estar entrando em contato com essa peça aqui, ela vai executando um ciclo de usinagem, né? Ou seja, vão ser retiradas várias sequências de diâmetro até chegar à conformidade dos diâmetros finais, né? De fato chegar a o projeto, né? Atingir o projeto como um todo, né? E um detalhe interessante é que justamente para a execução desse ciclo você tem um detalhe que é justamente a rotação. Ou seja, para cada diâmetro, para cada passada que a ferramenta executar na peça, você vai ter um diâmetro diferente, né? Você vai ter desde o diâmetro maior da peça, né, até o diâmetro menor da peça. E entre esse diâmetro maior e esse diâmetro menor, vários diâmetros vão ser necessários para chegar, né, à etapa final. E um dos detalhes importantes que a gente tem no cálculo da RPM é levar em consideração o diâmetro da peça. Então, para se manter a velocidade de corte constante, o que é que acontece? O equipamento CNC ele leva em consideração o parâmetro base de referência da ferramenta, levando em consideração o eixo, né, cartesiano da mesma, e com base nesse eixo cartesiano, ele vai ter uma série de diâmetros a levar em consideração a RPM que vai ser utilizada para executar, né, manter essa velocidade de corte constante com base nesses diâmetros. Aí você pergunta, poxa, tá, mas o que é que isso tem de interessante? Tá lembrado que eu falei daquele parâmetro de rugosidade logo no início? Quando a gente trabalha com diâmetros diferentes e mantém a mesma rotação, a gente vai ter um poder de ruptura da ferramenta em contato com a peça diferente para cada diâmetro. Ou seja, o esforço de corte ele vai ser diferente. Então, consequentemente, a rugosidade da peça vai ser diferente. Então, eu teria diferentes rugosidades para diferentes diâmetros. E nesse caso, mantendo a velocidade de corte constante, eu teria o menor impacto possível em relação a isso, né? Então, nesse caso, trabalhar com equipamentos com velocidade de corte constante significa que
o equipamento ele terá condição de manter, né, essa aproximação entre os diâmetros, levando em consideração a rugosidade específica, porque justamente ele vai estar mantendo o máximo possível ali, o mínimo possível de diferença entre esforços de corte com base nos diâmetros, né? Onde é que isso tem maior impacto de ser mantido? Quanto menor o diâmetro da peça, mais dificuldade você vai ter para manter isso, porque quanto menor o diâmetro, maior a rotação da peça, né? Então a velocidade de corte ela tende a aumentar. Então existe a questão de limite de parâmetros para os equipamentos também, assim como para a ferramenta, né? Então, exemplo, processos que você vai ter faceamento, né? É comum você ver no centro da peça uma pequena diferença, né, entre a rugosidade do início, né, da periferia dela, né? Então aí é onde tem um pouco mais de problema, né? Mas existem algumas soluções para isso também. Tá bom? Então a velocidade de corte constante ela leva em consideração manter esse aspecto de rugosidade para os diferentes diâmetros com base nas coordenadas cartesianas, né, que o equipamento ele vai ler com base na programação descrita para o mesmo, né? Então cada diâmetro trabalhado você vai ter uma variação de rotação durante a execução. E isso vai fazer com que a peça ela mantenha as características, né, do projeto aí estabelecido, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!